Vamos falar das espécies de atos administrativos. Nós temos os atos normativos, né? O ato em si emite norma, é o caso dos decretos, por exemplo. Atos ordinatórios, atos negociais, né? Que aí o ato negocial é como um contrato que a administração celebra como se particular fosse. Atos enunciativos, que a gente já falou sobre eles agora. Atos administrativos de controle e atos punitivos. Os atos normativos, a gente tem um exemplo ali, o decreto, pode ser o regular ou autônomo, tá? Uma portaria, uma resolução. Na verdade, ele emite norma, é um ato que ele é geral e abstrato, ele não objetiva atender uma pessoa específica, mas ele atinge uma infinidade de pessoas, certo? No caso do decreto, por exemplo, a gente pode ter um decreto de caráter normativo e a gente pode ter um decreto de caráter concreto. O decreto de nomeação de um servidor é um decreto de caráter concreto. Eu tenho lá o nome do servidor. Às vezes eu tenho um decreto que estabelece um procedimento interno para a administração pública adotar. Aí, como você tem uma norma geral e abstrata, esse decreto ele é um ato normativo. Tá? Os chamados atos ordinatórios são aqueles exercidos pela administração pública para disciplinar relações internas. Tá? Aí a gente tem instruções, circulares, avisos, portarias, uma ordem de serviço, um ofício, um despacho dentro de um processo. Tá? São atos de menor importância, mas que existem, estão aí. Atos administrativos negociais, a gente falou, que às vezes é um ato administrativo praticado a pedido do particular, certo? Para que ele exerça uma determinada atividade, uma licença, uma permissão, uma autorização para utilizar um espaço público, né? Por aí vai. A gente tem os atos administrativos enunciativos, que a gente falou agora há pouco. Nós temos os atos administrativos de controle, tá? Eles controlam a legalidade do ato administrativo, daí a gente tem a aprovação, a homologação ou visto. Eles verificam se no processo administrativo ele está regular, ele está de acordo com a lei. Nós temos os atos administrativos punitivos, que são atos praticados, por exemplo, no exercício do poder de polícia. Quem já tomou aqui uma multa já sabe o que é isso, uma multa de trânsito. Tá? Você tomou uma punição pela prática de uma infração administrativa. Existem sanções disciplinares também lá dos servidores públicos. Quando praticam uma infração, vai sofrer uma punição. Tá? Esses atos administrativos, eles são formados. Eu vou dizer que o ato administrativo, quando ele passa por todas as etapas de sua formação, eu vou dizer que esse ato é perfeito. Tá? Então, a perfeição do ato administrativo é quando ele passa por todas as etapas de formação, não tem mais nada a fazer para esse ato. Então, ele está completo. É um ato perfeito. Agora, esse ato ele pode estar de acordo com a lei ou não. Aí ele vai ser válido ou inválido. E quanto à produção de efeitos, esse ato administrativo ele pode ter eficácia de imediato, ou a sua eficácia se dá por um momento depois. Tá? Então, ele pode ser eficaz ou ineficaz. Eu estou colocando para vocês aqui no quadro, aqui na tela, uma lista de combinações possíveis. Isso aqui aparece muito em questão de concurso público. Tá? Dessa forma aí, o ato administrativo ele sempre vai ser perfeito, tá? Isso sempre vai aparecer aí na combinação. Então, o ato administrativo ele vai ser perfeito, válido e eficaz. Depois, ato perfeito, inválido e eficaz. Perfeito, válido e ineficaz. Perfeito, inválido e ineficaz. Quer dizer, na primeira hipótese está tudo certinho, está tudo bonitinho. Na segunda hipótese, o ato foi concluído, só que ele é ilegal, então, inválido, mas ele está produzindo efeitos. Então, ele é eficaz. Ele pode ser perfeito, quer dizer, ele foi concluído, ele pode estar de acordo com a lei, mas aí ele ainda é ineficaz, ele não produz efeitos. Por exemplo, um contrato administrativo, ele só produz efeitos quando a sua minuta é publicada, quando o seu resumo é publicado no Diário Oficial. O resumo publicado no Diário Oficial é que dá plena eficácia a um contrato administrativo.
Tá? No último caso aqui, a gente tem uma coisa terrível, né? O ato foi concluído, só que ele é ilegal e ele não produz efeito. Então, esse ato é o pior de todos. Tudo bem? Então, tá aí para vocês também uma questão que vocês podem ver aí com uma questão de concurso que caiu exatamente isso. Tá? Ah, o ato administrativo, ele pode ser extinto de várias formas. A primeira forma mais comum é quando o ato administrativo ele cumpre os seus efeitos. Tá? Isso porque ele esgotou seu conteúdo jurídico ou quando ocorreu o implemento da condição ou do termo, quer dizer, aquele alvará de licença que chegou na data final de sua validade. Então, aquele ato administrativo ele se extingue porque ele já implementou, ele já alcançou o termo que estava previsto nele. Tá? Pode acontecer a extinção do ato administrativo pelo desaparecimento do sujeito, quer dizer, um determinado beneficiário do ato administrativo morreu. Tá? Ou no caso, o objeto da concessão, ele também se acaba, desaparece. Vamos supor que uma pessoa tem uma concessão para explorar uma lanchonete dentro de um espaço público e ocorre uma enchente na cidade e aquele prédio é destruído. Ele entra em ruína, cai. E aí aquela concessão ela vai para o espaço também. Tá? Eu posso ter a extinção pela manifestação da vontade da parte, né? O próprio beneficiário fala, ó, não quero mais, muito obrigado, é um caso de renúncia. Tá? A gente tem também a forma de extinção chamada retirada, essa retirada ela pode estar de várias formas. A primeira é por revogação. A revogação ela ocorre por critérios de conveniência e oportunidade. Quer dizer, o ato administrativo foi praticado, ele era conveniente, mas não é mais. Então, eu vou lá e revogo o ato. Pode se dar pela anulação, eu verifico que o ato é ilegal e aí eu anulo o ato. Pode se dar pela cassação. A cassação ela ocorre quando o beneficiário ele descumpre com uma obrigação que ele tinha lá, por exemplo, na concessão, ele tem que pagar uma espécie de aluguel mensal para a utilização daquele espaço público. Ele não cumpre com essa parte no acordo. Então, a administração pública pode cassar o ato. A gente tem também a chamada caducidade. A caducidade ocorre quando o ato administrativo, quando ele foi criado, ele era legal, mas houve uma alteração legislativa e tornou esse ato ilegal, certo? E temos também a chamada contraposição. A contraposição é a prática de um ato administrativo posterior ao primeiro que fala exatamente o contrário do que o primeiro diz. Por exemplo, a gente tem o caso lá da nomeação do servidor, e aí no futuro a gente tem um outro ato praticado que é da exoneração do servidor. Então, esse último ato, ele se contrapõe ao primeiro e, por conta disso, ele extingue o primeiro. Certo? Bom, quando a gente fala em anulação do ato administrativo, nós temos lá o artigo 53 da Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo, que fala que a administração pode rever os seus próprios atos. Isso aparece também lá naquelas súmulas do STF, né? Súmula 473, e no enunciado de súmula 346 do STF. Tá? Mas para que eu anule um determinado ato administrativo, antes eu tenho que dar contraditório à ampla defesa para a parte interessada e obedecer ao devido processo legal. Tá? Só que é o seguinte, a administração pública, pelo artigo 54 da mesma lei de processo administrativo, ela vai dizer que a partir do momento que o ato foi praticado, mesmo o ato sendo ilegal, a administração pública tem um prazo de 5 anos para rever esse ato. Se ela não rever esse ato no prazo de 5 anos, ela não pode anular mais o ato. Salvo se for comprovada a má-fé. Imagina só que o beneficiário, para receber o benefício que o ato administrativo concedeu a ele, ele apresentou um documento falso. Nesse caso, o ato foi ilegal, embora o agente público não soubesse disso à época, mas ele foi provocado pela má-fé do beneficiário. Então, nesse caso, a qualquer tempo, a administração pública pode revogar, pode anular esse ato. Tá? Esse prazo, tá, de 5 anos
para anular o ato, ah, ele está previsto na lei federal, então ele é voltado para a administração pública federal. Não é uma lei de âmbito nacional, ela é voltada para a administração pública federal. Mas se houver uma omissão na lei federal, a lei estadual pode tratar do assunto. Quer dizer, Estado e município podem ter suas próprias leis de processo administrativo estabelecendo um prazo para anulação de ato administrativo, sem problema. Se houver uma omissão da lei estadual, a gente usa a lei federal. Se houver uma omissão da lei municipal sobre o assunto, a gente usa a lei estadual. Se não tiver, lei federal. Certo? Então, e a gente tem que pensar o seguinte também: quando a gente anula um ato administrativo, a produção de efeitos dessa anulação é ex tunc, quer dizer, é retroativo. Eu vou retroagir desde o momento que o ato foi praticado para frente, como se ele nunca tivesse existido. Tá? Isso é muito importante. Como a gente está falando de anulação de ato administrativo, a gente tem que ter em mente também que é possível haver uma convalidação do ato administrativo. O artigo 55 da Lei do Processo Administrativo vai falar isso. Tá? Se a decisão não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, o ato administrativo que tenha defeitos sanáveis, ele pode ser convalidado. Quer dizer, eu vou aproveitar aquele ato administrativo. Tá? Agora, o STF já decidiu que eu não posso convalidar um ato administrativo que é flagrantemente inconstitucional. Tá? Eu não posso falar que isso é um vício sanável. Se você está violando frontalmente a Constituição, não há negociação. Não tem jeito. Esse ato não pode ser convalidado. Certo? Essa convalidação ela pode se dar por uma ratificação, quando o ato é praticado pela mesma autoridade que a autoridade praticou o determinado ato, ele é ilegal, mas é um vício sanável, porque foi só um vício de forma, e aí a própria autoridade que praticou o primeiro ato, ela vai lá e pratica o segundo sob uma forma correta. E aí confirma o que estava no primeiro ato. Ratifica. A outra forma de convalidação é a chamada confirmação, que ela vai ocorrer por uma outra autoridade, quer dizer, uma autoridade diferente da primeira que praticou o ato, e essa sim, ela é realmente competente para a prática do ato. Então eu chamo isso de convalidação, de confirmação, certo? A revogação do ato administrativo, ela sempre vai se dar sobre atos administrativos que são discricionários, certo? Por critério de conveniência ou oportunidade. Só que a gente isso tem que ser muito bem fundamentado, tá? Já que eu não tenho nenhuma ilegalidade para que ocorra a revogação, o administrador ele tem que motivar muito bem o seu ato administrativo, sob pena de eu poder anular o ato de revogação. Tá? Então, dá para revogar um ato administrativo? Dá. Ele vai ter que demonstrar que aquele ato administrativo ali ele é inoportuno por causa disso. Tá? Ou que aquele ato ele é inconveniente ou ele é inoportuno. Né? E justifica e está tudo certo, tudo resolvido. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Um forte abraço.